Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Nós vamos voltar a um tema que, na verdade, é uma aflição para os brasileiros. É a questão da insegurança alimentar. Tem gente passando fome no Brasil. Nós precisamos saber a dimensão desse, dessa situação, de quantos estão envolvidos e por que isso está acontecendo num país que exporta grãos, que produz, que tem um conjunto de gado, de tudo mais que suficiente para atender a população. Então, para discutir essa questão da insegurança alimentar, do aumento dos preços dos alimentos também, nós convidamos duas pessoas que são especialistas nesse assunto. Eu quero apresentar agora para vocês a Georgia Russo. A Georgia, muito obrigado, Georgia, por estar aqui com a gente. A Georgia é nutricionista. Ela possui graduação em nutrição pela USP, é mestranda na Faculdade de Saúde Pública da USP, com intervenções e políticas públicas em alimentação e nutrição. É consultora do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, professora do SENAC São Paulo e tem experiência na área de saúde pública, especialmente com o Programa Nacional de Alimentação Escolar e políticas intersetoriais de segurança alimentar e nutricional. O André Biasotti, que eu agradeço estar conosco de novo, porque ele já esteve aqui com a gente. O André é gestor ambiental. Ele se formou em gestão ambiental e tem mestrado também em ecologia aplicada na Universidade de São Paulo. É integrante da Articulação Paulista de Agroecologia desde 2006 e do Movimento Urbano de Agroecologia. É conselheiro do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Solidário e Sustentável de São Paulo, integrante da União de Hortas Comunitárias de São Paulo, é assessor técnico do Instituto Polis e tem experiência na área de gestão ambiental urbana e gestão participativa de projetos comunitários. Atua principalmente nos temas de arborização urbana, agricultura urbana, projetos socioambientais, desenvolvimento sustentável, gestão participativa, agroecologia e permacultura. Então, muito obrigado, André, por estar com a gente aqui também. Vamos começar essa discussão sobre segurança alimentar e o aumento do preço dos alimentos. E eu vou me dirigir ao André fazendo a seguinte pergunta: está faltando comida no prato do brasileiro? Bom dia, Silvio. Bom dia, Georgia. Mais uma vez, agradecer muito o convite da Le Monde, no nome do Silvio, de estar aqui com vocês, debatendo um tema tão caro e tão difícil à sociedade brasileira. E, infelizmente, a resposta é sim, Silvio. Né? Tá faltando alimentos de qualidade na mesa dos brasileiros e brasileiras. A gente tem visto nos últimos anos, né, as pessoas fazendo filas para comprar osso, né, de osso de boi, carcaça de frango, para poder se alimentar, né? E é uma situação que tem se dramatizado cada vez mais, principalmente com a questão da pandemia, né, e com o desmonte de uma série de políticas públicas no nosso país que atuavam em prol da erradicação da fome, né? Atualmente, a gente tem mais de metade da população em situação de insegurança alimentar, com uma boa parte, né, desse percentual em situação de fome, pessoas que cotidianamente têm que batalhar para conseguir colocar um alimento na sua mesa, né? Na sua introdução, você inclusive falou, né, Silvio, que é uma grande incoerência, né, o Brasil ser um país que tem uma agricultura que, teoricamente, né, uma agricultura de exportação que produz uma série de produtos, né, mas é sempre importante lembrar que existe uma distinção muito clara no cenário brasileiro, que é uma agricultura voltada à produção de commodities para exportação, né, para o mercado internacional, e a agricultura que, de fato, coloca alimento na mesa dos brasileiros e brasileiras é a agricultura familiar, que produz uma série de produtos como mandioca, milho, feijão, arroz, que é o que a gente se alimenta no dia a dia, né? E esses produtos são produzidos por essa agricultura que
né, produzida por famílias, né, que estão aí nos seus territórios, muitos agricultores também sem terra, que produzem esses alimentos, e que é uma agricultura que recebe muito pouco incentivo, né, em comparação a esse grande agronegócio exportador de commodities, né, de soja, boi, milho, cana-de-açúcar e outros produtos, né. Então a gente tem uma grande agricultura que recebe boa parte dos incentivos fiscais, que recebe uma boa parte dos recursos mesmo, né, de titularização de terras, de apoio logístico para escoamento de produção, enquanto a agricultura que de fato alimenta, né, os brasileiros e brasileiras recebe muito pouco incentivo, tem pouco crédito rural, tem pouco apoio logístico, é uma agricultura que muitas vezes é pouco tecnificada e que tem uma dificuldade, inclusive, de aumentar a produção e acessar novos mercados, e que a gente vê nesse cenário de pandemia, principalmente, foi duramente impactada, né? Muitos agricultores, inclusive a zona rural dos municípios, são lugares onde a gente tem uma presença muito grande da fome. Então é uma situação realmente bastante delicada, assim, e acredito que a gente tem que conseguir aí retomar uma série de estratégias para a gente poder superar essa situação de fome que a gente tem hoje no nosso país. Ótimo, obrigado. Bom começo. Jorge, vamos continuar essa reflexão? Primeiro, eu queria saber como é que você avalia a situação da agricultura familiar. O que mudou nos últimos anos, né? E depois eu queria falar um pouco sobre o preço dos alimentos. Mas você podia começar pela situação da agricultura familiar. O André localizou que a comida que vai para o prato do brasileiro vem daí. Como é que está sendo tratada essa agricultura familiar? Mudou? Sim, a gente teve um cenário muito agravado agora com a pandemia, por conta também do desmonte das políticas públicas de acesso a alimentos e que apoiavam muito esse agricultor. Então, o PNAE, por exemplo, né, Programa Nacional de Alimentação Escolar, 30% do recurso destinado a esse programa, ele é obrigado a vir da agricultura familiar, do agricultor familiar, exatamente para incentivar e para a gente manter esse alimento na economia local. E aí o que aconteceu é que com as escolas fechadas, os programas foram desarticulados, alguns foram realmente, como o Programa de Aquisição de Alimentos, o PA, ele foi desmantelado, e outros, por conta da situação das escolas, fechou, e o que a gente viu foi os nossos agricultores sem ter para onde mandar os seus alimentos e parando de produzir. Então, assim, a gente está com um cenário bem preocupante do nosso agricultor familiar hoje. E a gente até se preocupa quanto tempo vai demorar para tudo isso ser recuperado. E paralelo a isso, então, como o André falou, além da gente ter uma hipervalorização das commodities, dos produtos de exportação, a gente também tem um sistema fiscal que não apoia que a gente tenha os alimentos básicos, que são os alimentos que efetivamente alimentam e promovem saúde para a população, né, que é o alimento in natura, como diz o nosso Guia Alimentar para a População Brasileira. Esses alimentos, eles não são desonerados, ou seja, eles não têm um incentivo para que fique mais acessível para a população, e em contrapartida, a gente tem alguns alimentos ultraprocessados, como o refrigerante, por exemplo, que tem incentivo fiscal. Então, a gente no IDEC trabalha muito com esse olhar para que a gente destine, para que a gente tenha uma reforma tributária, um olhar para os tributos que efetivamente façam com que os alimentos que nutrem, os alimentos que promovem saúde, que é esse alimento que vem do agricultor familiar, que é o alimento in natura, ele fique mais barato, né? Então, uma desoneração de cesta básica, e em contrapartida, uma maior carga tributária para o ultraprocessado, que é esse alimento que está associado a uma série de riscos, uma série de doenças na população, que depois acaba, né, virando aí um custo para o SUS, vem para o próprio Estado esse custo, né, de uma população adoecida por esses alimentos, e a gente tem um incentivo para esse tipo de produção, né? Então é um movimento que vai muito na contramão de promoção de segurança alimentar e de saúde para a população. E a gente, hoje no Brasil, ainda, né, por conta de todo esse histórico que vocês trouxeram de produção agrícola, a gente ainda tem um alimento in natura mais barato no Brasil. Só que alguns estudos vêm mostrando que se a gente não fizer um olhar estruturante para isso, um olhar de política pública para preservar isso no Brasil, a gente vai ter um movimento que o alimento in natura está ficando cada vez mais caro e, em contrapartida, o ultraprocessado mais barato.
a projeção dos últimos estudos era que em 2026 a gente teria essa curva invertida, ou seja, ia ser mais barato comer ultraprocessado do que fazer da base da sua alimentação ultraprocessada do que o in natura. E esse estudo está sendo refeito porque com a pandemia a gente acredita que isso acelerou, pode ser que seja bem antes de 2016 que a gente inverta essa curva, e por isso que é tão importante a gente olhar de forma estrutural e política para preservar essa boa alimentação e um acesso a alimentos saudáveis e sustentáveis para a população. Olha, antes de fazer um passar complemento, Silvio, na fala da Georgia, que eu vejo que a gente também, não só a gente muitas vezes coloca na pandemia, né, também um peso muito grande de uma aceleração de transformações que já vinham ocorrendo, mas sempre bom lembrar que, né, a gente, principalmente pelo desmatamento, avanço do desmatamento, né, avanço das fronteiras agrícolas, né, desmatando a Amazônia, desmatando o Cerrado, a Mata Atlântica, a gente tem, acho que uma série de outros conjuntos que vão apoiando e incentivando esse aumento, né, no preço dos alimentos que a Geórgia traz, né, então, tem acho que principalmente três fatores que me parecem bastante importantes atualmente para considerar. Um deles é o fato das mudanças climáticas, né? Então a gente tem tido uma alteração nos regimes de chuva e de períodos de seca, e isso traz um impacto muito grande, né, para a produção agrícola e uma mudança, inclusive, das áreas propícias à produção de determinadas culturas. Então, a gente está vendo já, né, já esteve vendo, não é uma coisa do futuro, mas é uma coisa que já está acontecendo e que vai se intensificar cada vez mais nos próximos anos, de que certos tipos de produto vão ter que mudar as regiões onde eles são produzidos hoje para conseguir garantir a sua produtividade. E esses eventos extremos que acontecem trazem um risco muito grande aos agricultores de perder boa parte da sua produção, né? Muitas vezes, na época da colheita, eles perdem toda a produção, e isso é um prejuízo enorme, não só para os agricultores, mas para o mercado de forma geral. Um outro fator que eu acho que é essencial é esse aumento no preço dos combustíveis, porque isso encarece demais o frete. Então, o agricultor, ele tem que, né, o pequeno agricultor principalmente, que acaba tendo uma escala menor de produção, né, para acessar determinados mercados, ele tem muita dificuldade de conseguir fazer a logística e a distribuição de seus produtos com uma alta muito grande nos combustíveis. Então, acarreta de que não vale muitas vezes você colher o seu produto, porque o preço que você vai conseguir para acessar uma feira ou acessar determinado mercado não compensa, né, porque o diesel está muito caro e aí você não faz sentido você gastar um dinheiro para poder comercializar seu produto. E outra coisa que é relativamente recente, que eu imagino que a gente vai ver aí nos próximos meses, quiçá nos próximos anos, um impacto grande, é justamente a questão da proibição de exportação de fertilizantes da Rússia, né, com a guerra agora entre Ucrânia e Rússia, né, alguns agricultores ainda na agricultura familiar também ainda utilizam fertilizantes químicos. Então, se a gente não tem uma estrutura de apoio para compostagem, para fertilização orgânica, para a utilização de outros tipos de produto que possam nutrir o solo, a gente pode ter um encarecimento ainda mais de produtos que chegam na mesa dos brasileiros. Então, eu acho que são alguns fatores que vão contribuir com esse aumento do preço dos alimentos e que exigem, né, nos exigem, enquanto sociedade, repensar esse modelo de produção que a gente tem, né, de buscar valorizar mais esse agricultor pequeno que tem dificuldades de comercialização, dar incentivo fiscal, ter mais apoio a crédito, ter apoio à tecnologia, espaços de comercialização, para garantir que o alimento não falte, né, e que a gente consiga ter uma distribuição mais equalitária desses produtos. Muito bom. Jorge, vamos comparar um pouco, vamos dizer, como é que o governo trata o agronegócio e a agricultura familiar? Quer dizer, existe uma diferença de políticas de incentivo, de tributação, alguma coisa assim que favoreça um setor e não outro? Sim, existe. A gente teve um movimento importante aí de valorização do agronegócio, principalmente de isenção, por exemplo, de impostos sobre os agrotóxicos, que vai totalmente na contramão do que a gente quer transformar como um sistema alimentar sustentável e justo, né? Em contrapartida,
os programas que apoiavam os agricultores familiares, como o PA, que eu citei, são programas que estão sendo desmantelados. E aí, Silvio, um movimento interessante é que a gente, essas políticas, elas se consolidam muito mais fortemente no território, né? Então, é no território que a gente consegue efetivamente transformar, trazer esse agricultor familiar, empoderar, formá-lo para conseguir levar o seu produto, às vezes para uma compra pública, para fazer uma assistência técnica de apoio para uma transição agroecológica, por exemplo. E aí a gente tem movimentos, como o que aconteceu no estado de São Paulo, onde todo um grupo, né, representantes dos agricultores, a gente teve todos os setores do governo envolvidos em construir um plano de segurança alimentar, porque as políticas de segurança alimentar e nutricional, a gente só encontra soluções para esse tipo de problema complexo de forma intersetorial. Então, assim, a gente precisa envolver todos os setores de governo e da sociedade para essa construção. E aí a gente se debruçou sobre um plano estadual de segurança alimentar e nutricional, foi debatido, foi linkado com todas as linhas de ação do governo que poderiam apoiar de forma orçamentária e operacional essa reestruturação viável dentro do estado de São Paulo, por exemplo. E aí, de repente, esse plano não sai do papel, né? Um plano que iria até 2023, não sai do papel. O CONSEA, que é o órgão, né, o Conselho de Segurança Alimentar Estadual do Estado, que deveria estar olhando para isso e acompanhando a execução desse plano, também não tem feito isso. E aí a gente vai perdendo a construção estrutural que vai garantir acesso a esse alimento para a população. Então, mesmo com debate, com construção, com estruturação de política pública adequada, a gente não saiu do papel e isso não foi para a prática como efetivamente poderia ter ido. E hoje a situação, né, pelo menos do estado de São Paulo, poderia ser outra nesse sentido, né? E isso a gente vê em outros locais acontecendo esse mesmo movimento, esse tipo de situação agravando todo o caso né? Então a pandemia ela vem, mas a gente tem aí todo um outro cenário que poderia estar apoiando, estruturando para que isso não fosse tão grave como a situação que a gente está vivendo hoje. Pois é. E a gente tem exemplos como o MST, que acabou sendo o maior exportador de arroz orgânico da América Latina, né? Com uma mostra de que existem alternativas para esse modelo, né? Você, André, não quer falar um pouco para a gente das alternativas da agricultura urbana? Tem jogo, hein? Com certeza, Silvio. Só queria fazer um rápido complemento sobre essa questão de que existem alguns estudos que mostram a isenção de impostos, né, que é dada a principalmente médios e grandes produtores, né, com exemplo, por exemplo, a isenção de PIS e CONFINS, a própria isenção de CMS com uma lei que foi feita que desonera esses impostos para exportação, chegando a totalizar quase esses grandes e médios produtores, né, desses produtos para exportação devem mais de 1 trilhão de reais para o governo brasileiro, né, em termos de isenção de impostos. Então, é um valor muito grande, né? Até saiu um dado no Brasil de Fato de que em 2019 o agronegócio arrecadou apenas R$16 mil em imposto de exportação em 2019. Então, é um valor muito baixo, representa muito pouco assim, do lucro que essas grandes empresas têm com a exportação de soja, por exemplo, para o mercado internacional, né? Então, mostra o quanto é um benefício, né, que esse agronegócio, que teoricamente sustenta a balança comercial brasileira, mas a custa de um dinheiro público que não é arrecadado, né? E aí a gente tem também nos últimos anos o perdão de inúmeras dívidas a esses setores, tanto em multas ambientais, quanto em impostos que, né, deveriam ser ressarcidos aos cofres públicos, mas que são aí perdoados para a gente garantir que a gente não caia ainda mais numa crise econômica, né? Então, isso tudo falando de grandes produtores, enquanto pequenos produtores... Deixa eu entrar aí numa perguntinha complementar. Quer dizer, claro. Se não tivesse esse subsídio público, o agronegócio seria ainda lucrativo ou não? Olha, é uma pergunta complexa, Silvio. Eu não teria uma resposta de bate-pronto, né? Porque eu não sou especialista direto nessa área, mas
eu tenho certeza que se não tivesse essa isenção de impostos, né, e se de fato fosse cobrado tudo que essas grandes empresas, né, possuem de subsídios, com certeza a gente provavelmente não teria um agronegócio tão lucrativo quanto a gente diz que é, né? Porque constantemente, né? A gente tem até essa propaganda do agro é tudo, o agro é pop, como se o agro fosse o grande motor do desenvolvimento no Brasil. E a gente sabe que, na verdade, esse agro ele esconde aí uma história bastante cruel, né, de usurpação do Estado brasileiro, enfim, a gente tem todo um passado escravocrata, né, então, às custas de que esse agronegócio é o que ele é hoje, né, e como que a gente consegue deixar um pouco mais clara e mais balanceada, assim, essa balança, né? Então, não saberia dizer se ele permaneceria sendo lucrativo sem essa isenção fiscal, mas com certeza eu acho que a gente ia ter uma dimensão um pouco mais adequada do que, de fato, né, esse agronegócio traz de benefício para o povo brasileiro, né? E aí eu acho que entrando na sua outra pergunta, né, um pouco de quais são as alternativas. Eu diria logo de bate-pronto, né, acho que tendo em vista toda a dimensão agrária que a gente tem no Brasil e até que no último censo agropecuário a gente tem uma diminuição de estabelecimentos da agricultura familiar, né, uma diminuição ainda relativamente pequena, mas que já nos aponta, né, algumas dificuldades de aumento de concentração de renda, de aumento de grandes propriedades. Eu diria que a principal alternativa hoje seria a gente fazer uma reforma agrária. Dessa forma, a gente poderia garantir que pequenos agricultores sem terra, né, atualmente pudessem ter segurança jurídica para sua produção agrícola. Muitos agricultores hoje não detêm a posse da terra e têm uma dificuldade muito grande de investir na sua própria propriedade por não ter essa posse. Então, garantir que a terra esteja na mão de quem de fato a cultiva, eu acho que ia nos garantir que a gente tivesse alimentos em quantidade suficiente para distribuir para a população, para comercializar em circuitos de comercialização, né? Por outro lado, a gente tem também toda uma discussão da agroecologia, que ela pressupõe, né, formas de produção que não são baseadas no uso de grandes áreas de produção, de grandes latifúndios, de produção de monoculturas, com uso intensivo de produtos químicos. São formas de produção que são mais adequadas à realidade da agricultura familiar e que tem a ver com a inserção desses atores, né, desses sujeitos nos seus territórios e nas suas formas tradicionais de produção. Tudo isso aliado também a um conhecimento técnico produzido por universidades e produzido por institutos de pesquisa. Então, é uma alternativa que tem se mostrado bastante potente para a agricultura familiar e para a produção alimentar, uma vez que a gente não contamina o solo, a gente garante paisagens diversas, né, de produção, a gente garante espaços de florestas, de preservação de áreas de preservação permanente, de reservas legais, a gente garante aí espaços de mitigação para mudanças climáticas, né, de você manter o território, manter a paisagem, e você mantém também pessoas empregadas, né? Eu acho que essa é a grande coisa. Você olha, a mão de obra empregada pelo agronegócio para exportação é muito baixa em relação à agricultura familiar. Então, quem de fato emprega pessoas no campo e garante que as pessoas tenham renda no campo é a agricultura familiar. Então, a gente promover essas outras formas de produção, né, mais alternativas e que utilizem outros tipos de compostos, baseado na circularidade, na compostagem, a gente garante aí tanto um benefício ambiental como também formas de produção mais adequadas e que coloquem, de fato, o alimento na mesa. Muito bom. Antes de passar... Depois da agricultura. Então, a Georgia está com a palavra. Georgia, ultraprocessados e alimentação natural, como é que você vê isso? Olha, Silvia, a gente tem cada vez mais e mais evidências mostrando que hoje, se a gente quer falar de comida saudável, se a gente quer falar de um sistema alimentar sustentável e saudável, a gente está falando de promoção dos alimentos in natura. Então, a gente até a gente precisa romper um pouco com toda essa conversa, né, nutricionismo, até o nome que a gente dá para isso, de ficar pensando, quanto de proteína, quanto de caloria, quanto de carboidrato.
sair um pouco desse lugar e entender que se a gente come uma comida in natura, a gente está comendo algo que vai fazer bem para a minha saúde, para a saúde do planeta e fazer bem para a sociedade, né? E o que a gente observa é que cada vez mais a gente tem um aumento do consumo de ultraprocessados, a população é bombardeada por propagandas que fazem realmente você acreditar que um salgadinho que é adicionado fibra, adicionado vitamina, ele vai ser equivalente a um alimento saudável, e as pessoas vão cada vez mais consumindo, esses produtos eles estão muito próximos de todo mundo, então, como o André falou, né, a gente tem todo um trabalho de transição agroecológica para que você consiga ofertar um alimento adequado, mas isso às vezes está muito distante da população. Então, a gente vê populações nos grandes centros urbanos em um estado que a gente chama de deserto, né, de deserto alimentar, onde você não tem acesso aos alimentos saudáveis. Ou seja, eu olho aqui na minha redondeza e para eu conseguir comprar um alimento in natura, um alimento saudável, eu tenho que me deslocar 2 quilômetros, enquanto que o alimento ultraprocessado vende em todas as esquinas, né? Então, esse é um movimento que vem acontecendo e vem tornando o ambiente alimentar, que a gente chama um ambiente obesogênico, um ambiente que está promovendo, né, na verdade, o acesso ao alimento que não faz bem, a esse ultraprocessado. E aí que vem essa nossa discussão, tanto para a gente poder fazer com que esse alimento chegue por meio do varejo, né, que eu consiga ter um ponto próximo aonde eu moro, que eu consiga acessar esse alimento in natura com recurso, né, que não seja um preço muito alto, como também que esse agricultor ele consiga que o produto dele chegue de forma justa e honesta para o varejo, que é um outro movimento que depois a gente pode falar um pouco mais. Mas só para focar na questão do ultraprocessado, quanto mais a gente vem estudando, a gente consegue evidenciar o consumo desses alimentos associados a doenças cardiovasculares, associados a todos os tipos de câncer, até mesmo a depressão. Então, quanto mais a gente estuda, a gente vai percebendo que o ultraprocessado é realmente... A gente vem até deixando de chamar o ultraprocessado de alimento, entendendo como um produto, né, da indústria para alimentar pessoas, mas que está extremamente distante do que é comida e do que é o que efetivamente nutre e promove saúde, né? Então, essa transição, esse caminho, ele precisa acontecer, e como o André falou, ele já vem acontecendo, né? Então, a gente consegue hoje mostrar tecnicamente que é muito viável você produzir um alimento saudável. Esse produto não é caro, não é o orgânico que você vê no supermercado, que tem um preço absurdo, porque o grande ganho aí, ele está nessa rede de varejo que traz o status do orgânico como um alimento saudável e deixa ele caro para a população. Quando você promove estabelecimentos que estão mais próximos ao agricultor-consumidor, a gente consegue ter um produto saudável in natura, livre de agrotóxicos, né, que vem de uma produção agroecológica extremamente acessível, né, e aí efetivamente você consegue combater aí esse consumo do ultraprocessado. Uhum. Então vamos voltar para o André. A pobreza e a fome estão concentradas nas regiões metropolitanas, nas suas periferias, ou elas estão distribuídas mais igualmente no Brasil? Olha, Silvio, eu acho que existe uma concentração nas regiões metropolitanas, mas a fome ela é um fenômeno generalizado, né? Inclusive, saiu um inquérito sobre segurança alimentar pela Rede de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, a Rede Brasileira, e mostraram que, por exemplo, a região norte é uma das regiões mais impactadas com situações de insegurança alimentar. Então, apesar da gente ter uma grande concentração de pessoas em situação de fome e insegurança alimentar em grandes cidades, a fome é um fenômeno, infelizmente, no nosso país, que ele é generalizado e ele ocorre também muitas vezes em regiões rurais, né? Então, em áreas rurais, a gente tem também até um certo contrassenso, né?
agricultores que produzem muitas vezes alimentos, mas que passam fome por serem muito mal remunerados e por não terem acesso a mercados de qualidade, né? Então, de fato, nos exige hoje pensar estratégias amplas, né, e que atuem em diversos setores do sistema alimentar para a gente conseguir combater esse fenômeno e a gente garantir que o alimento chegue às pessoas em qualidade, né, em quantidade suficiente e também com preços acessíveis, né? Acho que, como a Georgia falou, a gente tem um desafio muito grande de mapear e localizar onde que o alimento in natura não está chegando e a gente conseguir construir, junto a cooperativas de agricultores, né, a redes de agroecologia, a redes de mercados, garantir que esse produto chegue a esses lugares, né? Então, o desafio ele é enorme, ele exige uma série de estratégias conjuntas que envolvem principalmente fortalecimento de políticas públicas, né, em diversos setores para a gente conseguir combater. Então, a gente conseguir olhar para os planos, tanto municipais, estaduais, até o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e conseguir tirar esses planos do papel, né? A gente sabe que hoje a gente está passando, né, está num período de retomada econômica, dos impactos da pandemia, a gente tem eleições, a gente também, de alguma forma, tem uma crise política instaurada no nosso país, né? E a gente precisa entender, junto aos governos, como que se prioriza, né, ações de combate à insegurança alimentar e combate à fome. O que a gente percebe é que os governos têm feito muito pouco para combater isso, né? A gente teve o auxílio emergencial, que é muito custo, né? Conseguiu se batalhar por ter um valor minimamente digno para que as pessoas, né, pudessem se manter no período da pandemia, mas a gente vê de forma generalizada uma dificuldade muito grande dos governos, principalmente municipais e estaduais, em implantarem seus planos e fazerem estratégias efetivas para o combate à insegurança alimentar e fome. Nos parece, inclusive, que os governos negligenciam essa questão, né? Eles olham para o setor econômico e como garantir o retorno, né, das atividades econômicas, né, e através daí se combate a fome, mas a gente sabe que exige, né, é muito mais complexo que isso. A taxa de desemprego está enorme, né? A gente está com uma alta de inflação cada dia maior e a gente precisa de estratégias que sejam mais contundentes para garantir que o alimento chegue à população de forma eficiente, né? Muito bom. Georgia, o Brasil já tinha saído do mapa da fome, né? E voltou, né? E o André está chamando a atenção para o fato de que nós temos na nossa federação 3 níveis de governo: o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. E quando vocês falam que a agricultura familiar ela é muito mais ligada à dinâmica do território, né? O governo municipal é o que tem mais responsabilidade sobre a questão da segurança alimentar? Pois é, acho que essa lição, a gente já tem a receita do bolo, né? Porque a gente já fez esse bolo, a gente já aprendeu essa lição. Então, quando a gente tem um governo nacional que olha de forma estrutural para a situação da segurança alimentar no Brasil e criou, né, como o André acabou de citar, o Plano Nacional de Segurança Alimentar, criou as esferas de controle social, onde a gente poderia debater esse assunto e entender o que isso se dá de forma, além de forma intersetorial e também de forma territorial, ou seja, o Plano Nacional de Segurança Alimentar, ele entende que cada estado precisa ter o seu Conselho de Segurança Alimentar, debater o que está em âmbito estadual, e cada município precisa ter o seu Conselho de Segurança Alimentar e debater o que acontece no território. Então, a gente não pode dizer que está na mão do município, do estado ou da União. Está na mão de todo mundo, porque cada um tem um papel nessa história, né? Então, a gente tem um papel estrutural, como eu falei, de tributação, que está ali que está na mão da União olhar para isso. A gente também tem outros impostos que estão na mão estadual, mas aí a gente tem o Plano Estadual de Segurança Alimentar, por exemplo, que ele também vai olhar para os territórios, ele também vai olhar
por exemplo, para o Programa Nacional de Alimentação Escolar e outros, o protocolo de transição agroecológica, o apoio de assistência técnica para que os agricultores consigam fazer essa transição, isso está na mão do Estado. E aí a gente chega efetivamente no município, né, que é onde as coisas vão acontecer, e é quando a gente vê tudo isso acontecer de forma concreta, né, na prática. Então, a prática está na mão do município, mas o município sozinho, ele não consegue fazer esse trabalho estrutural. Então, a gente precisa de todas as esferas de governo envolvidas. A gente vivenciou isso por um tempo, e é por isso que o Brasil sai do mapa da fome, porque realmente a gente criou um envolvimento de todos os ministérios na construção de um Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. A gente vivenciou um processo também de olhar para todas as dimensões da segurança alimentar, não só a produção, mas o acesso à renda e outras N debates que a gente tem quando a gente fala de segurança alimentar, que não é só a produção. E aí, quando você estruturou de forma intersetorial, criou ações de governo e colocou tudo isso na prática, levou isso para o Estado, levou isso para o município, a gente viu uma grande transformação no cenário de fome do Brasil. E aí, né, a gente começa a ter um desmantelo de tudo isso. Então, o Conselho Nacional hoje não existe mais, está sendo reativado. A CAISAN, que é a Câmara né, entre os ministérios que debate isso, também deixou de existir, agora está sendo reativada. E aí você vê, né, em poucos anos, né, porque a gente, poxa, foi um trabalho tão duro de construção, mas em poucos anos a gente viu esse mapa aí, o Brasil voltar para o mapa da fome, tudo aquilo que foi construído, não tudo, mas boa parte daquilo que foi construído, a gente tem um retrocesso importante aí no cenário de segurança alimentar do Brasil. Então, assim, a gente tem a receita do bolo, né? A gente sabe fazer isso, a gente só precisa retomar. Bom, nós estamos chegando na última parte do nosso programa. Eu queria que a gente passasse para a fase mais afirmativa, né? Mais propositiva. Como é que a gente sai dessa situação, André? Queria tanto ter as respostas, né? Eu acho que a gente tem alguns caminhos, assim, mas a resposta quem tem que dar é a sociedade brasileira como um todo, né? Mas durante a pandemia, a gente teve um processo bastante interessante de formação de uma série de redes de solidariedade para apoiar, né, as pessoas, tanto, né, pequenos empreendedores, agricultores e comunidades, né, em situação de vulnerabilidade social. Uma série de redes foram formadas para apoiar esses grupos a fazer doações, né, a fazer arrecadação de doações para comprar cestas básicas, para entregar em comunidades, para apoiar pequenos agricultores. Então, eu sinto que boa parte da resposta está nessas redes, né? Está nessa força que os próprios territórios têm de, por meio de laços de solidariedade, por meio da cooperação, construir o que a gente chama muitas vezes de circuitos curtos de comercialização em consumo, né? Então, produtores de determinado território conseguir entregar e vender seus produtos para aquele território e também para os arredores, a gente conseguir também agora, como a Georgia falou, né, a gente está passou, assim, nesses últimos 4 anos com esse governo federal, um processo de desmantelo de uma série de políticas públicas. Então, há uma exigência da gente repactuar e reconstruir políticas públicas que são essenciais, né? A Georgia chegou a citar algumas, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, a CONAB também tinha uma política, né, de estocagem de produtos, para garantir aí a manutenção do preço. Esses estoques de produtos foram praticamente esvaziados, então acho que tem um compromisso de reforçar, né, a Companhia Nacional de Abastecimento para garantir que a gente tenha estoque de determinados produtos e consiga fazer aí um certo ajuste dos preços do mercado, de alguma forma ter inflação. Eu acho que a gente tem acho que um pouco do que a gente estava falando também, tirar do papel os diversos planos que foram construídos por governos passados, né, e junto com a sociedade civil, olhar para esses planos, entender eles enquanto diretrizes para a gente sair dessa situação em que a gente se encontra. Eu acho que ali está boa parte das respostas de como que a gente consegue combater a fome e voltar, né, a tirar o Brasil do mapa da fome e conseguir chegar de vez, né, na raiz
da solução dos problemas que tanto nos infligem, né? Então, para isso, a gente precisa de uma pactuação com governantes, né? Uma pactuação aí de toda a sociedade brasileira, de entender de que essa é uma pauta prioritária, né, acima de qualquer outra. Assim, a gente não pode aceitar que pessoas estejam passando fome no nosso país, né? Um país sério não pode aceitar que tenham pessoas que não se alimentem no mínimo 3 vezes por dia com alimentos de qualidade, com alimentos in natura, que tenha a sua cultura alimentar respeitada, que tenha uma soberania de escolher como que vai se alimentar no dia a dia, né? Então, eu acho que exige, né? A gente está nesse momento de eleições, então acho que exige aí uma responsabilidade coletiva e uma necessidade dessas inúmeras redes, organizações, grupos da sociedade civil, junto aos governantes, de pactuar de que essa é uma prioridade, que a gente precisa combater ela por diversas frentes, né? Jorge, você quer continuar dizendo como é que a gente sai dessa? Sim, vou complementar aí o que o André trouxe, porque realmente a gente precisa olhar de forma estruturante, né? Porque a alimentação é uma questão de política pública e é intersetorial e é construída com a população de forma intersetorial e em vários âmbitos. Então, acho que quando eu digo receita do bolo é isso, a receita do bolo é construir conjuntamente, é olhar para o território. Então, eu vou citar um exemplo, né? A gente tem muitas experiências exitosas no Brasil todo, né? Um exemplo que eu gosto muito de falar é, por exemplo, os orgânicos, né, no município de São Paulo. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma política de aquisição de alimentos orgânicos pela alimentação escolar do Estado, que entende o que é o território, o que a gente tem dentro do município, onde que eu consigo produzir isso, como é que eu consigo fomentar a produção agroecológica, e aí eu faço todo um trabalho de incentivo, de assistência técnica, apoiando os meus agricultores a ir para a terra e produzir de outra forma. Ele começa a entender que isso é possível, que isso é viável, que faz sentido para ele. Eu começo a mostrar para o nutricionista lá da prefeitura o quanto que é importante ele levar esse alimento para dentro da escola. Eu converso com o educador, para o educador explicar para a população, né, trazer para a sala de aula, vamos conversar sobre o sistema alimentar, vamos ter uma horta aqui na escola, vamos criar esse vínculo de novo, né, porque o ultraprocessado ele tira o seu vínculo com a comida. Então, quando você vai para a horta, para a agroecologia, para o plantar dentro da escola, você gera de novo esse vínculo do que realmente te alimenta, do que te nutre, né, a sua conexão com a comida, com o alimento, tudo isso vai transformando, né? Então, é complexo porque, como a gente já falou, é uma mudança tanto, né, que vem lá estrutural da União até aqui na ponta, na escola, na comunidade escolar, conversando sobre isso, mas que é possível a gente construir, como o André falou, desde que a gente tenha aí governos que olhem para isso, que priorizem esse tema e que queiram abraçar essa agenda e transformar isso, já que a gente é um país que tem total condição, né? A gente tem toda uma estrutura natural que viabiliza isso, né? Falta realmente um movimento político para isso ser prioridade. Muito bom. Posso complementar uma Por favor. coisinha, Silvia? Não, acho que trazer, né? Acho que tanto eu como o Jorge, a gente participa de uma série de redes, assim, que já há muitos anos se debruçam sobre essa temática, né? E que existe ali um conhecimento adquirido e construído sobre justamente como que a gente sai desses buracos, né? Então, uma delas é a Articulação Nacional de Agroecologia, a ANA, a Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, e o Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, tem essa rede de pesquisadores em soberania e segurança alimentar e nutricional. Então, existe uma série de redes, né, uma série de organizações que se debruçam sobre essas temáticas e que produzem continuamente documentos, relatórios, e que ali tem muitos caminhos de como a gente supera essa situação, né? E eu acho que cabe aos nossos governantes, né, e cabe a gente, enquanto sociedade civil, pressionar para que esses documentos, esses estudos, eles se tornem diretrizes políticas, recebam um orçamento público e passam a compor políticas públicas para a gente poder sair desse buraco, né? Eu acho que a saída está muito por aí, assim, de ouvir o que a sociedade civil já tem construído a respeito, já tem indicado enquanto caminhos possíveis, e isso, de fato, se tornar política pública, né? E sair dessas negociatas de que parece que toda grande crise
crise, todo problema social é mais uma oportunidade de negócios para grandes empresas, para grandes corporações aumentarem o seu nicho de mercado, né? A gente vive num sistema capitalista onde essa é a lei. Então, né, a gente até tem essa crítica de que, para muitas empresas, a fome é um grande negócio, né? Porque é uma oportunidade para, muitas vezes, descer aí, goela abaixo, alimentos que, enfim, de qualidade muito duvidosa, né? Basta a gente lembrar em São Paulo, o então governador João Dória querendo apresentar a farinata, né? Uma ração humana produzida com alimentos vencidos e, né, então a fome acaba sendo uma oportunidade para você chamar uma grande empresa que produz um certo composto e entregar isso como uma grande solução. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas soluções mágicas que nos aparecem, e acho que ouvir o que as redes e grupos da sociedade civil têm trazido e assumir isso enquanto uma prioridade da agenda pública nos próximos anos. Muito bom. Você pode dar uma página web para quem quiser entrar e se informar mais sobre essas questões? Com certeza, acho que da Articulação Nacional de Agroecologia é agroecologia.org.br, e da Aliança, você sabe, Jorge? Sei. Aí, o da Aliança é a alimentaçãosaudável.org.br, e tem também o site do idec.org.br, que a gente tem um material importante de reforma tributária, para quem é um pouco mais técnico, né? O da Aliança é um pouco mais amplo dentro de tudo que a gente conversou aqui. Muito e bem. Tem um site também feito pela Rede Pensam, por essa rede de pesquisadores, que se chama olheparafome.com.br. Também é um site que traz informações importantes assim, sobre esse monitoramento da situação de insegurança alimentar, e também traz alguns apontamentos de novos caminhos para se seguir. Muito bem. Eu quero agradecer muito a Georgia Russo e ao André Biasotti pelo papo que nós tivemos, super esclarecedor, né? E agradecer a você também que nos assiste. Semana que vem tem mais.